Olá, seja muito bem-vindo à nossa live de compartilhamento de boas práticas. Nessa live aqui eu vou trazer uma aluna do método hospedagem lucrativa, a Paula, e ela vai compartilhar com você a experiência que ela teve, né, diante da metodologia, dos resultados que ela teve. Então, se você está na dúvida se o método funciona com você ou se não funciona, eu espero que você fique aqui pelos próximos minutos, que vai ser bastante legal e eu vou compartilhar bastante coisa com vocês, beleza? Paula, primeiramente, muito obrigado pelo seu convite, se você aceitar o convite, né? Você estar aqui compartilhando. Imagina. Em pleno sábado. Eu fico muito agradecido, né, para que você compartilhe, né, a experiência sobre a metodologia. Né? Você que acredito também que não vem do turismo, não vem da hotelaria, então várias outras pessoas que estão assistindo a nossa live aqui possam estar se inspirando em você. Então, primeiramente, queria que você se apresentasse, falasse do seu meio de hospedagem e a cidade que você está. E aí a gente começa aí, eu vou começar a lhe entrevistar aqui para você ir compartilhando com as pessoas. Então, eu sou a Paula Alonso, moro no Guarujá, tenho um apartamento em Santos e eu venho da área de administração de condomínios há muito tempo já. Mas a minha formação também nem é de administração, minha formação acadêmica, eu sou analista de sistemas, com bacharel em matemática. Morei fora há algum tempo e fiz hospitality, por isso que me encantei pela parte de hotelaria, que eu trabalhei em hotel lá fora. E aí, a questão de um ano, eu e meus irmãos tínhamos um apartamento grande, a gente vendeu e na negociação entrou um apartamento pequeno. E eu achei que seria viável ficar com um apartamento pequeno para poder ter assim, uma segurança, porque dinheiro, daqui a pouco você troca o carro, você faz uma viagem e o dinheiro você não sabe nem para onde foi. E eu achei que um apartamento ia me render alguma coisa. Aí fiquei com esse apartamento em Santos, mas assim, achando que eu ia alugar e ia, assim, me render uma renda extra, mas assim, não que eu fosse viver disso, porque eu tenho o meu emprego na parte de administração. E eu já tinha escutado falar desse aluguel por temporada, porque quando eu era mais nova, e eu escutava sempre meus pais comentarem, o inquilino deixou o apartamento, agora tudo que a gente ganhou a gente vai ter que gastar em reforma. E a minha preocupação era essa, colocar alguém lá dentro por um tempo longo e perder o controle e depois ter que arrumar o apartamento inteiro. Aí eu peguei esse apartamento e comecei a sondar esse Booking, Airbnb, que eu já estava escutando falar, já estava meio que... Há quanto tempo isso atrás, mais ou menos? Há quanto tempo? Há um ano e pouco, um ano e meio, mais ou menos. Tá. Um ano e meio eu já vinha escutando alguns amigos falarem que estava dando certo, que alugava de final de semana, que alugava períodos curtos e que a rentabilidade era até maior, muitas vezes, né? Acho que é isso que a gente está vendo hoje, que a rentabilidade é maior mesmo quando você consegue trabalhar e aplicar tudo que a gente tem aí de ensinamentos, né? Então, eu pensei, vou tentar fazer essa plataforma, que até então eu não conhecia, não sabia mexer, nem para mim, quando eu viajava, nem eu procurava essas plataformas, era muito difícil. Isso comigo também, antes de eu entrar na Booking, né? Eu achei a vaga na Booking porque eu montei uma startup e a startup deu errado. A Apple mudou meu negócio, né? Disse assim, você está fazendo um modelo que não pode, você tem que fazer desse jeito. Aí eu digo, não acredito mais. E aí, praticamente, acabou minha startup e quando apareceu a vaga na Booking, eu falei, cara, isso existe ainda, né? Não pode decolar, né? Que as pessoas falam. Que eu falei, na época eu assistia muito Sky, e a propaganda da Sky era na época com o Bruno Gagliasso. Era um bocado de atores que faziam, né? Decolar.com. Eu dizia, Book.com, isso existe ainda? Eu disse, não, mas é uma empresa grande, né? Uma multinacional. Aí eu também não sabia disso também, não. Eu tava mais ou menos nessa sua linha aí. E assim, é engraçado, porque por segurança, eu preferia ir numa agência de turismo, eu comprava um pacote e eu viajava, ou então eu entrava em contato direto com o hotel. Imagina que eu ia alugar de uma pessoa que eu nem conheço, nunca vi na vida, não sei nem se eu vou chegar lá e vai existir alguma coisa. Então, assim, a minha insegurança, eu tinha isso para começar o meu apartamento também. Né? Eu falei, quem vai me procurar? Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Como é que vai chegar lá e vai achar?
E aqui no Guarujá, acho que em qualquer lugar, mas aqui no Guarujá também tem muita gente que aluga, e quando chega aqui a casa está alugada já para 3, 4. Então tem, né, esse pessoal assim. Então eu falei, bom, eu vou começar e vou trilhar um caminho que vai me levar a ter essa segurança que eu estou querendo, né? E as pessoas vão ter que me conhecer pelo meu profissionalismo, pela segurança que eu vou passar para eles. Boa. E aí eu comecei a trabalhar com a Booking primeiro, não entrei no Airbnb, comecei a trabalhar com a Você Booking. fez o contrário, né? Geralmente os Foi. anfitriões, eles vão primeiro para o Airbnb e depois eles vão para Booking, né? Beleza, você fez o caminho Isso. contrário. Aí eu peguei, em janeiro de 2021, eu coloquei o apartamento para rodar na plataforma, e aí pingava uma reserva aqui, final de semana, e eu tinha a visão de turista. Então, assim, eu pensava assim, se eu só posso viajar final de semana, todo mundo só pode viajar final de semana. Então não tem como eu alugar durante a semana. E aquilo estava meio confortável para mim. Aí, em janeiro, teve as férias, eu aluguei bem, fiz assim, foram umas 18 diárias, né? 18 diárias. Fevereiro também aluguei bem. Eu sei que, assim, até o meio do ano, eu estava bem conformada com aquela situação. Pandemia, restrição, praia fecha, praia abre, quiosque na praia não pode abrir. E aquilo tudo foi me deixando, assim, conformada, numa zona de conforto. Então, eu tinha reserva, ok. Se cancelava, ok também. E se não tivesse reserva, também tá tudo bem. Porque você não dependia daquilo, né? Você já tinha o seu emprego, né? Trabalhava, era uma renda extra. E, além disso, eu não entendia que aquilo podia ser mais que aquilo. Eu achava que era aquilo. Então, porque eu via com os olhos de turista. Então, pandemia, eu não estou viajando, ninguém está. Então, está todo mundo com restrição, eu também estou. Então, assim, eu estava olhando com olhos de turista. E o que eu tinha que desconstruir essa visão para eu poder ter uma visão de empreendedora e poder colocar aquilo para frente. Porque eu tenho um porto, eu tenho empresas aqui, eu tenho marinas. Então, assim, tem uma série de opções que eu não tinha essa visão. Eu tinha a visão do turista que vinha para a praia. Sim. Então, Isso é muito bom que você está falando aí. Isso é muito bom que você está falando. Só para eu, desculpa te interromper, mas isso é muito bom que você está falando. Porque muitas vezes eu acho que uma das grandes habilidades que a gente tem hoje, no tempo moderno, é a habilidade de desaprender para aprender novamente. Isso é muito importante, porque as pessoas, né, a gente sempre vem a vida toda, né, escutando pais, escutando mães, né, e a gente vem com aqueles paradigmas, com aquelas construções na cabeça, e quando a gente começa num novo segmento, é importante que a gente desaprenda para aprender novamente. E dentro da Booking eu escutava muito isso. Falar, Greca, tudo que você já aprendeu sobre vender, esqueça. Você vai aprender um novo mundo aqui dentro. Não venha com vícios, não venha com paradigmas, venha com papel em branco. Eu escutava muito isso, e é muito difícil. É muito difícil. Vocês querem desconstruir para aprender tudo de novo. Como assim? O que eu já aprendi não serve de nada? Em alguns momentos, sim. Em outros, não. Então, isso que você falou, isso é bem legal mesmo. Bacana. Aí você continuou, pode continuar. Você falou que tinha porto, que tinha as marinas e as oportunidades, né? Então você começou a enxergar o mundo diferente, né? Sim. Sim, porque assim, muita gente vem despachar carga no porto, então tem que ter um lugar para ficar. E aí aquilo começou a mostrar para mim que eu tinha uma oportunidade aí de locação durante a semana, mas eu não sabia como buscar aquilo também, né? Eu tinha só um anúncio na Booking que estava virando o final de semana e estava meio que empatando as minhas despesas. E eu achava que aquilo estava mais ou menos dentro do que era normal. Porque eu não tinha uma network, eu não conversava com pessoas que trabalhavam com aquilo, eu não tinha experiências do dia a dia, eu não tinha aquelas dúvidas que a gente coloca no grupo, que a gente troca informação. Então, não tinha nada daquilo. Então, o que eu tinha era o que eu estava vivendo. E o que eu estava vivendo estava... Um lobo solitário, né? Tipo assim, tô ali no caminho. Então, ali, meu apartamento, minhas regras, quer, não quer.
não tenho o que fazer, entendeu? Boa. Então, isso me deixou, assim, meio que, no meio do ano eu fiquei meio perdida, meio achando que não, tem alguma coisa a mais para fazer. E aí foi quando eu comecei a procurar conteúdo A no a gente YouTube. vai chegar lá, a gente vai chegar lá, a gente vai Tá chegar bom. lá. Calma. Primeiro eu queria que você se apresentasse para as pessoas lhe conhecerem, né? Para as pessoas Uhum. poderem interagir. Eu vi que eu recebi uma mensagem aqui da Miriam falando que o meu áudio no YouTube tá péssimo. Realmente, eu acredito que deva estar, porque eu vou até afastar um pouquinho mais meu computador daqui para ver se pode ser isso. Porque o áudio do YouTube, como eu não estou no escritório, o áudio do YouTube está meio que, digamos, no improviso, né? Eu estou compartilhando a tela do Instagram. Então, quem estiver me vendo do YouTube aqui e puder vir aqui para o Instagram, tá aqui, ó, Felipe.lagreca, vem para cá e a gente vai continuar a conversa aqui, tá? Se você achar melhor. Então, beleza. Eu queria que agora o seguinte, que você me dissesse, eu não quero que você me fale da solução ainda, mas eu quero que você me diga os problemas que você enfrentou antes de você conhecer o método de hospedagem lucrativa. Antes de você, cara, não sei nem quem é Lagreca, não sei de nada. Aí, né, a gente ainda vai chegar na parte que você me conheceu, mas eu quero que você só me diga, e não precisa me dizer a solução, só os problemas que você enfrentava. Quais eram os problemas que a Paula enfrentou antes de conhecer o método? Você começou com tudo isso e agora eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho das dificuldades. Então, as dificuldades era justamente achar que não tinha dificuldade. Eu achava que estava tudo dando certo, estava tudo direito, e aquela visão de turista estava me empatando, estava me tirando o meu início de rampagem, né? Como a gente fala no curso. Então, aquela visão de turista estava me atrapalhando. Assim, eu gosto de estar sempre aprendendo, eu gosto de estar sempre me atualizando. E eu precisava saber mais daquilo que eu estava trabalhando. Porque eu trabalho com administração de condomínios. Administrar um condomínio é uma coisa, administrar uma unidade que atua e que você precisa fazer aquilo dar certo é diferente. Então, o hóspede, às vezes, qual que é essa diferença que você enxerga entre administrar? Porque você, assim, você já trabalha com administração de condomínios, então você tem uma certa bagagem. Você já sabe o que é lidar com inquilino, o que, né? Sim. Eu não sei se a sua administradora também lida com imóveis de temporada, não, né? Só imóveis de locação mensal e tal, esse tipo de coisa, não. Ou você cuida do condomínio por inteiro? Não, eu administro o condomínio e essa parte de locação é outra parte. Né? Tem a parte administrativa, é a parte de imóveis, aí tem a outra parte. Mas a gente está ali dentro do condomínio, a gente sempre sabe quem está alugando, como é que chega, como é que faz um check-in, a hora do check-out, a rotina, né, de uma locação. Então eu conseguia visualizar isso e eu achava assim que o hóspede estava lá e eu tinha que, tipo, ele falou que teve um hóspede que reclamou que a panela estava pequena, que ele queria a panela maior, eu achava que eu tinha que sair correndo, era a minha vida, era aquilo. Então, eu achava que aquilo estava me sobrecarregando, que não era bem assim. Eu tinha que ter uma metodologia onde eu conseguisse distinguir, né, e separar as coisas. E eu estava meio que acumulando tudo, abraçando tudo, e não estava dando tempo. Então, assim, o hóspede, eu tinha que atender o hóspede, eu achava que eu tinha que atender o hóspede no WhatsApp, eu tinha que atender o hóspede que estava lá, eu tinha que atender o hóspede que estava entrando, um saindo, um ligando, um perguntando, e aquela rotina começou a ficar tumultuada, mas ainda assim eu achava que era aquilo. Eu achava que aquilo era o normal de você fazer uma locação que é pitadinha, não é aquela locação que você faz a locação hoje, daqui a um ano só que tu vai ver o que aconteceu, renova o contrato ou não renova e o barco vai indo sozinho nesse um ano. E a locação por tempo. E a locação nesses períodos curtos, ela requer muito mais dedicação. E aquilo eu estava achando que eu estava meio que... E agora para onde eu corro? Eu estou fazendo certo, né? E aí eu comecei a realmente procurar alguma coisa, porque eu achava que aquilo estava certo, mas estava muito certo, não era bem assim. Boa, então a gente poderia enumerar aqui
que a primeira dificuldade que você tinha um olhar de turista, então aquelas lotações ali esporádicas, tendo ou não tendo, tá bom, você achava que aquilo era normal, então era a primeira grande dificuldade. E a segunda grande dificuldade, a gente poderia dizer que seria a parte de operação. Né? Sim. Seria essa parte de operacionalizar, check-in, check-out, como lidar com o hóspede. E esse trâmite, né? Que eu costumo dizer assim, que quando você entra no negócio de alugar por temporada, as pessoas acham que simplesmente é só você limpar o apartamento e receber as pessoas e coloca no piloto automático que a plataforma faz para você. Eu escutei uma coisa que eu nunca tinha me atentado para isso, que tem gente que pensa assim, as pessoas acham que o simples fato de listar um anúncio dentro do Airbnb ou listar um anúncio dentro da Booking, as reservas vão acontecer. Tipo assim, como se a plataforma fosse tão justa que ela vai dizer, olha, duas reservas É. para você, duas reservas para você. Eu nunca parei para pensar nisso. Isso é uma das coisas que nós, que somos especialistas em determinados assuntos, não só eu, mas qualquer pessoa que é especialista em determinado assunto, ela sofre da maldição do especialista. Ela não consegue ter a cabeça, muitas vezes, de uma pessoa que tem o principiante. Então, muitas vezes, eu preciso Uhum. escutar os alunos, eu preciso entender cada vez mais para eu enxergar onde é que estão as dificuldades, para que eu possa melhorar a minha comunicação, melhorar o meu conteúdo e ser cada vez mais assertivo. Então, isso que você falou, isso é muito importante. Beleza. A terceira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte. Como é que você conheceu La Greca? Como é que você me conheceu? E por que você resolveu acreditar em mim? Porque, por incrível que pareça, eu já comentei isso em lives passadas, né? Quando eu comecei nesse segmento, eu dizia assim, cara, eu acho que quem vai se conectar comigo são as pessoas do Nordeste. Por quê? Porque, cara, eu sou nordestino, eu sou de Recife, eu sou pernambucano, né? Então, assim, eu acho que vai ser muito mais fácil. A galera ali da Bahia, a galera de Alagoas, a galera do Ceará, a galera do Norte também, vai se conectar comigo. E, por incrível que pareça, foi o contrário. As pessoas mais do Sul e Sudeste se conectam mais comigo, né? Não que a galera do Nordeste não se conecte, mas eu tenho muita gente, né? Grande maioria dos alunos são muitas pessoas do Sul e Sudeste. Tem nordestino também? Tem. Mas aí eu queria saber de você. Como que você me conheceu e por que você fez assim, cara, o que o Agrega tá falando faz sentido. Eu vou dar um voto de confiança para esse cara, eu vou escutar o que esse cara tá falando, eu vou assistir uma live, eu vou curtir uma foto dele, eu vou assistir um vídeo. Então, assim, como que você me conheceu e por que você resolveu dar esse voto de confiança? Ei, não tem filtro não, tá? Pode pegar um filtro aqui, tire de fora e dizer assim, pô, fala a verdade. Pega o filtro aqui assim, coloca de lado e tá tudo bem. Então, eu tava já procurando conteúdo no YouTube e eu estava assistindo uma live de um outro profissional e ele tinha um conteúdo interessante, mas ele falava assim, pausado, ele dava o conteúdo, falava calmo, e aquilo eu me pegava assim dispersa, porque ele estava falando e daqui a pouco eu mexia no gato, eu brincava com o cachorro, chegava alguém, eu ia falando e eu dispersava. Aí, um dia eu cheguei, tô na cozinha de casa fazendo lanche, coloquei o celular assim na janela e entrou lá com sotaque meio estranho. Aí ele Que legal. começou a falar, e eu olhava assim e falei, nossa, meu celular acho que tá com a rotação acelerada, porque esse cara não para de falar um minuto. Aí eu peguei e falei, não, meu celular tá normal, ele é assim mesmo, né? Aí eu parei, prestei atenção assim, e aí, pô, ele fala faz sentido, né? E eu continuei fazendo minhas coisas, e aquele cara lá falando um monte, eu falei, pô, eu podia fazer isso. Caramba, dava para aplicar aquilo. E daqui a pouco, ele bateu no caderno, catou o caderno, uma caneta. Ei, isso daqui é live, é aula, não é rádio, não. Eu parei, eu falei, caramba, ele tá falando comigo, né? Acho que ele viu que eu não tô prestando atenção. Porque eu estava escutando, mas eu não estava prestando atenção. Uma hora ou outra eu pegava uma frase, pegava uma coisa aqui, uma coisa ali que eu achava interessante, que dava para implantar, e eu pensava, depois eu volto e vejo, né? Tá, a hora que tu bateu Não no volta caderno, nunca. Não volta nunca. né? Não vou. Aí a hora que tu bateu no caderno, eu falei, caramba, ele tá falando comigo, peraí, né? Peguei o papel e caneta e fui anotar. E sentei e fui prestar atenção. Que Aí legal. eu falei, pô, ele fala rápido, que eu tinha que prestar atenção. Falei, pô, Mas esse isso é de, tal de Lagré. mas isso é de propósito, tá? Quando eu tô Sim, numa live no ao vivo, que tem muito, que eu tô no ao vivo, eu tenho que ter uma sim, rotação de fala, isso é estratégia de mídia social. Se eu falar muito pausado,
A pessoa olha, Dispersa, dispersa. dispersa. Se eu tô na rotação da fala aqui, presta atenção, vou conectando. Agora, sim, é uma habilidade que eu desenvolvi com o tempo. Eu já sou acelerado. Mas você vê que quando a gente tá num conteúdo que a gente só tá com os alunos, a rotação eu diminuo, já falo mais devagar. Mas a tua postura de voz é sempre assim. A tua postura de voz é sempre. A gente participou de uma aula, acho, foi de uma live, que uma aluna até falou que você chama na chincha. Porque a tua postura de voz é bem colocada. Então, eu acabei parando e vendo quem estava falando comigo ali na hora e o que estava me passando de conteúdo que já estava me interessando, né? E aí, aquela loucura toda, eu falei, não, vou dar um voto de confiança para ele, vou escutar mais, espera aí. Aí eu comecei a acompanhar outras e puxar outras lives tuas no YouTube e comecei a ver que o teu conteúdo gratuito era muito bom. E aí eu pensei, né? Se o conteúdo dele tem tudo isso no gratuito, imagina no curso dele como deve ser. Deve ser uma coisa assim muito louca, né? Então, foi quando eu falei, não, então deixa eu ver o que ele tem para me apresentar, né? E aí eu continuei assistindo suas lives até que chegou a semana Triplique Sua Reserva. Boa, boa. E toda vez que eu falo do caderno, cara, me vem você na cabeça. Mesmo você estando na live, eu notei, isso me marcou muito. Quando eu tô ali no meio da live, porque a live ela tem uma construção. É diferente quando eu tô dando uma aula no pago, que é uma aula fechada, que só tem um aluno, é um roteiro. Quando eu tô numa aula no gratuito, é um outro roteiro. Por quê? Porque tem pessoas ali que não têm um nível de conhecimento que outros têm. Então eu tenho que trazer um nível que eu consiga nivelar todo mundo que está assistindo. Eu não posso chegar com um conteúdo extremamente denso, cara, eu nunca nem sei o que é que esse cara tá falando. Então eu tenho que vir com conteúdo, eu trago a introdução, explico para que serve, né, quais são as dificuldades, quais são as vantagens, e depois, mais ou menos do meio da live para o final, é a hora que começa a parte do conteúdo, a parte de implementar, que é a hora que eu bato no caderno, que eu digo, bora, pega o caderno, pega o papel e caneta e vamos começar. É mais ou menos isso. Então, é a hora que você estava lá, que eu estava dando a introdução, você estava disperso, quando eu disse, bora, presta atenção aqui, que o negócio vai acontecer agora, que eu sei, eu conheço, que se você não assistir uma live ao vivo, cara, você não vai assistir a gravação. É muito difícil ser um cara disciplinado. Eu sou disciplinado, eu assisto. Mas tem gente que não assiste. Eu tenho uma abazinha, uma pastazinha dentro do meu navegador que tá cheio de vídeos ali para eu assistir. Então, pelo menos um vídeo eu bato por dia. Eu digo, esse vídeo aqui eu tenho que assistir. Pô, eu assisto. Às vezes é um TED, às vezes é uma palestra, às vezes coisas que não tem, porque nem sempre tudo que eu trago de conteúdo dentro, né, aqui do perfil, dentro do meu canal, nem sempre é conteúdo de hotelaria, porque é muito difícil você pegar conteúdo de aluguel por temporada de hotelaria bons, porque as pessoas estão sempre na mesma linha. Olha, você quer mais reserva? Veja isso, faça suas fotos. As pessoas não constroem ideia. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Eu falo, cara, tem tantas outras estratégias aí, então eu preciso ter um repertório muito vasto, eu preciso ler muito, para que a minha cabeça abra e eu comece a trazer exemplos diferentes e consiga trazer para vocês formas que vocês consigam ter êxito e consigam triplicar as reservas. Então isso é muito importante. Beleza. Outro ponto que eu queria também lhe perguntar. Qual foi a principal dificuldade? Quando você entendeu a metodologia, né, você entendeu como é que funciona o método, viu como é que funciona todo o passo a passo, né, você me deu o voto de confiança. Qual foi as dificuldades que você teve para dizer assim, cara, eu vou ter que implementar isso? Quais foram as dificuldades? Você lembra pelo menos umas 2 ou 3 dificuldades que você teve para implementar a metodologia? Olha, a didática e o conteúdo é muito bom. Então, a dificuldade... E assim, dificuldade a gente tem, mas a gente está tão abraçada e a gente está tão amparada, e é aquilo que eu brinco no grupo, né? Que ninguém solta a mão de ninguém. Então, assim, as dificuldades acabam sendo diluídas. O meu maior susto foi o pacote flexível, né? Que quando eu fiz o pacote flexível, quase arranquei os cabelos, né? A gente vai chegar então... Eu quero que essa seja a última pergunta. Eu quero deixar isso para o final, porque essa do pacote flexível é muito legal e ninguém ensina isso. Só eu sou o cara que ensina isso. Não tem ninguém hoje na internet. Os caras não sabem nem o que é pacote flexível. Os caras não sabem nenhum, não tem nenhum perfil. Se tiver 100 perfis hoje que ensinam sobre aluguel, temporada, hospedagem, hotelaria,
Ninguém sabe o que é pacote flexível. Os caras não sabem. É. Eu tenho certeza absoluta que não sabem. Então eu quero que você deixe essa cerejinha do bolo mais pro final. Calma. Tá. Tudo flexível. Outra coisa. Tá. Então, a precificação. Porque eu achava que a precificação, eu ia pegar, fazer todo aquele cálculo lá, e eu só teria uma tarifa, ou a tarifa com 10% de desconto. E eu não tinha essa visão que você pode ter várias tarifas derivando da principal, que você pode ter várias promoções, que você pode ter descontos através de celular, através do programa Gênios. Então, aquilo, quando eu comecei, aquilo era uma coisa que eu não mexia, porque eu não tinha conhecimento. Aí eu falei, pô, eu vou mexer e ainda vou fazer meleca aqui, vai dar ruim em algum canto. E aí, com as aulas, eu comecei a mexer e aquilo, às vezes, me põe um pouco na dúvida, mas logo alguém o grupo, a própria aula que a gente tinha, já sanava, eu já ia... Então, assim, precificar não é só colocar uma tarifa lá, minha diária é R$200. Não. Precificar é você ver a tua região, a tua época do ano, é você ver quem é o teu hóspede, quem é que está vindo, como que você pode fazer, o custo do quarto vazio, né? Eu falei isso, o quarto vazio, eu tomei um feedback. Eu expliquei tanto, aí teve uma moça que colocou um comentário que eu achei super pertinente. Ela falou, Greca, quando você fala custo do quarto vazio, eu não me sinto contemplada como anfitriã. Parece que você está falando só para hoteleiro, dono de pousada. Aí eu falo, tá bom, custo do imóvel fechado. Não, você tem que falar quanto custa o seu imóvel se ele dormir aquela noite sem hóspede. Tá bom, beleza. Então você aprendeu como se calcula o custo do seu imóvel sem um hóspede naquela noite. Se o seu imóvel, o seu apartamento dormir uma noite fechada sem hóspede, quanto custa aquilo? Né? Que as pessoas acham assim, meu apartamento dormir fechado custa zero. É óbvio que não é zero. É óbvio que não é zero. Porque tem condomínio, tem IPTU, tem manutenção, tem a taxa de eletricidade, a taxa mínima de eletricidade, taxa mínima de água. Então, por isso vai ter que sair do bolso. Se ele dormir vazio, você vai ter que tirar um percentual do dentro do seu bolso. Então, esse é o ponto. Beleza, pode seguir. E assim, a gente tem... Bom, eu também comecei com aquela mentalidade que eu tinha que ter o básico no apartamento. Eu não precisava ter um apartamento montado, porque ninguém vai morar lá. O pessoal vai passar um final de semana. Então, meu apartamento era bem simples. Aí, depois você vai conversando, você vai vendo, É aquilo que você fala, né? O pessoal renova a casa e põe as coisas para o apartamento. Né? Troquei enxoval, volta o velho para casa temporada. Comprei uma geladeira nova, pega essa geladeira velha, joga lá na casa temporada. Isso que todo mundo faz, né? Então, essa é a mentalidade de todo. Não foi o que eu fiz, porque eu queria tudo novinho, né? Mas eu não equipei o apartamento para receber uma pessoa que quisesse ficar lá como se fosse a casa dela. Ela tem que entrar e pensar, não, eu moro aqui esse final de semana. É a minha casa esse final de semana. Então, eu moro aqui esse final de semana, então tem que ter tudo para que ela possa morar ali, né, em que ela está pagando. Porque ela não está ali de graça nem de favor, né? E às vezes a gente tem uma mentalidade de que, põe para lá, não serve aqui, põe para lá, leva para lá, leva para lá. E acaba sucateando o apartamento. E aí, quando a pessoa chega, quando o hóspede chega, ele não se sente em casa, ele não se sente que aquilo foi preparado para ele. Aquilo foi preparado para estar ali, de qualquer jeito, entendeu? E essa foi uma visão também que a gente tem que desconstruir e fazer com que a pessoa se sinta em casa, porque ali, tanto é que hoje eu mando a mensagem para o meu hóspede, quando ele faz o check-in, e eu falo, é a sua casa até segunda-feira, ou até terça-feira, ou até o dia do check-out. Eu falo, aproveite a sua casa até terça-feira. Exemplo, né? Para que ele saiba que ali é a casa dele até o dia dele sair, né? E é isso. Então, tem assim, são várias coisas que você vai pegando ao longo do curso, que você vai implantando, e você vai vendo que aquilo era tão óbvio, era tão pequeno, né? Que dava para você ter feito, e você não fez por falta, às vezes, de conhecimento mesmo, porque você não tem... você não tem visão
né? Você tem a visão de que ele vai para lá, vai ficar só um final de semana. Quem vai querer cozinhar final de semana na praia? Vai pra praia, tem quiosque, sabe? E aí pensa assim. E tem gente que gosta de cozinhar. Aí outra coisa também que a gente para pra pensar. Imagina, eu acho que a melhor forma, né, de você saber se seu apartamento é bom o suficiente é a ponto quando você entra no seu apartamento e fala assim, cara, eu queria morar aqui uns 30 dias. Tá tão legal o meu AP que eu queria morar aqui. Quando você tem essa sensação, é porque você começou a acertar no encantamento. E você começou a acertar na configuração, né? E você começou a estruturar o seu apartamento para receber por temporada. Porque não tem coisa pior do que você ter um apartamento por temporada. Imagina, se coloca no lugar do hóspede, você está pagando uma diária ali de 100, 200, 300, 400, 500, enfim, de quanto você esteja pagando. Você está pagando ali, aí quando você chega, você vê que as toalhas são toalhas velhas, o cara não comprou, porque aquela ali não é toalha. Tipo assim, tu vai para um hotel, tu quer aquela toalha cheirosinha, limpinha, não, é com toalha. Essa toalha aqui tem cara que já deve ter sido usada e o cara trocou e tá aquela toalha velha. Ou você pega pega aquele enxoval. Pô, tem coisa pior do que tu deitar numa cama que o enxoval é estampado de flor, de não sei o quê. Isso é tipo de casa de praia, né? Tem casa, então, aquele lençol que tá com cara de que alguém acabou de levantar dali, né? Aquele lençol amassado, que alguém acabou de levantar. Isso. Não dá, né? Não é legal. Então, assim, imagina a pessoa pagando por isso e recebendo um produto que, tipo, cara, é melhor ficar no hotel. Eu sei que, pelo menos, eu sei que as coisas não são usadas. Assim, são usadas, mas o cara não pegou da casa dele e jogou pra lá, né? Então, isso também é uma visão. E isso é legal, porque é aquilo que você falou, a partir do momento que você gosta do lugar que você está alugando, que nem eu, quando eu vou para lá, meu marido já fala, já sei que você vai demorar, né? Porque eu vou e me perco lá mesmo. Eu sento, eu fico vendo televisão, eu espero acabar a novela, estou vendo alguma coisa, ou às vezes eu peço lanche, eu vou para lá para fazer uma vistoria ou alguma coisa, estou esperando alguém para arrumar alguma coisa, eu peço comida. E aí ele fala, tu vai demorar, né? Porque eu gosto de ficar lá, eu gosto de ir para lá. Então, se eu gosto de ir para lá, as pessoas que estão alugando também, né, acho que estão gostando, porque eu estou com uma boa avaliação. Então, isso é interessante também. Que bom, que bom. Beleza. Agora, vamos falar um pouquinho dos teus resultados, né? Agora chegou a hora de você contar um pouquinho sobre a metodologia, né, dos seus resultados. O que é que realmente, né, que aconteceu, né, dentro de tudo isso. Só um detalhe também que eu queria levantar, que eu esqueci de falar. Diante de todas essas dificuldades que você teve, né, desde o começo, né, desde para implementar, qual era a sensação que você tinha, né? Qual era o sentimento que você tinha quando você não conseguia ter os resultados que você tem hoje, né? Que você nem esperava que pudesse melhorar. Qual era o sentimento que você tinha? Você tinha algum sentimento, tipo assim, cara, tô frustrada, achei que poderia ganhar mais grana, pô, tô triste porque não é tão como eu esperava. Qual era o sentimento que você tinha sobre isso? Eu ficava bem pensativa, porque eu achava que eu tinha que mostrar resultado para mim mesma, porque eu me cobro muitas vezes. E quando isso não acontecia, eu achava que acho que eu não fiz um bom negócio, acho que não é assim, ou então acho que eu vou vender e acho que vou colocar o dinheiro no banco, sei lá. Eu pensava que aquilo não tinha dado certo, ou então que não fosse realmente a minha área. Minha área realmente é administrar, é papel, fazer a parte de administração, não a parte de gerenciamento total de um imóvel. Então, aquilo às vezes me punha para pensar assim, se era... Você acha assim, será que eu sou capaz, né? Cara, o negócio tá rodando. A gente aí eu pensava, o tempo inteiro, né? e junto com tudo isso, ainda tinha pandemia. E uma coisa que eu achava assim, que nunca fosse acontecer, que você não consegue pensar, como é que alguém fecha a praia? Né? E a gente, na pandemia, teve a praia fechada. Então, nunca vão fechar a praia. Como é que vai fechar a praia? E aqui a praia foi fechada. Então, eu pensava assim, caramba, fecharam a praia, pandemia, eu peguei na hora errada, eu peguei numa época errada, e como eu tô engatinhando, não conheço nada, né? O que eu tô fazendo é por instinto, por intuição. Então, acho que não fiz um bom negócio. Eu cheguei a pensar nisso. Boa. Normal. Eu já vários alunos né, que já entraram no método tiveram essa sensação de frustração, né? A Silvia mesmo, né, que também foi uma aluna,
é uma anfitriã lá de Fortaleza, ela fez, eu até pensei em vender meu imóvel, porque achei que o negócio tudo decolava. Eu falo, cara, tem que ter calma, porque é isso que eu digo, as pessoas subestimam o negócio de locação por temporada, subestimam, né, o negócio de hotelaria, porque agora mesmo eu estou para fechar aí digamos, uma consultoria, um cara que acabou de abrir uma pousada com 14 quartos, e o cara, tipo assim, o cara abriu na louca. O cara simplesmente foi para um Réveillon na praia, adorou a praia, gostou muito da praia, e disse assim, agora eu vou montar uma pousada. O cara comprou um terreno, montou uma pousada com 14 quartos, e o cara não tem a mínima noção de como é que vende, o cara não tem precificação, de gestão, de nada. O cara trabalha em outro segmento que não tem nada a ver com hospedagem. Então, as pessoas costumam subestimar. Se dono de pousada subestima que, cara, tem uma operação para ser feita ali. Sim. Imagina o cara que faz a gestão de um imóvel de locação por temporada, que não tem funcionário, que é só ele, o apartamento e no máximo uma diarista que está ali. Quando muitas vezes não é ele que faz a limpeza do apartamento. Então as pessoas subestimam. Isso foi uma das 3 barreiras que eu falei, né, na nossa primeira aula da Semana de Pix. Eu falei, a primeira barreira, não sei quem eu quero atender. Quando eu quero vender para todo mundo, eu não vendo para ninguém, porque eu não personalizo o meu apartamento. Né? Então, o seu apartamento, ele deve ser um apartamento focado em quê? Você foca em quê? Em casais ou famílias? No começo, eu tava assim, tá lá, né? Tá lá. Quem quiser, tá lá. Quem for para Santos e quiser, tá disponível. Tá lá. Aí, depois que a gente começa que nem você falou, a personalizar, né? Colocar mais a tua cara dentro do apartamento, colocar mais... hoje, o meu público-alvo é casal com filho adolescente ou com filho pequeno, porque aí eu criei uma estrutura ali dentro para ter uma criança, para ter um adolescente, então tem jogos, tem uns brinquedos para criança pequena, então tem alguns entretenimentos, porque o dia que estiver chovendo, você vai ter que ficar com a criança dentro do quarto, ou dentro do apartamento. E a criança vai enlouquecer. Então, eu deixo algumas coisas lá, alguns jogos, coisas básicas, assim, um jogo que não requer muito, né? Só a boa vontade mesmo, e tá ali a criança, então hoje é o casal com 2 crianças ou adolescentes até. Tá, beleza. Porque isso foi uma das grandes, foi uma primeira barreira que eu falei. Não sei quem eu quero atender. Ou seja, meu meio da hospedagem é para famílias. Eu, cara, que famílias? Famílias é genérico. Você com seu esposo é uma família. Eu com a minha mulher e 2 meninos é uma família. Então, assim, o conceito de família é muito amplo. O conceito de casal também é muito amplo. Então, você entender cada vez mais quem é seu público, o que isso impede você de vender. É uma grande barreira. A segunda grande barreira que eu falei em relação à precificação. Você saber quanto custa o seu imóvel dormir sem um hóspede. Se ele não dormir, está fechado, quanto custa? Né? Se você tem um hotel, uma pousada, quanto custa o quarto dormir vazio? Você tem que saber essa conta, porque ela é o mínimo que você precisa para precificar. Uma vez que precificação impacta, né? Essa conta eu fiz por instinto, por eu ter uma noção de matemática lá atrás, tudo, né? Então, assim, pela minha formação acadêmica, eu cheguei nessa conta, eu cheguei nesse número. Mas não com a riqueza de detalhes que você colocou no curso. Então, eu consegui até ver o valor do apartamento fechado, né? Da noite sem hóspede. Então, eu consegui chegar nesse número. Mas não do jeito que você faz detalhado no curso. Então, assim, eu não tive prejuízo nesse sentido no começo. Eu consegui até precificar, mas eu não tinha a margem de lucro que hoje eu tenho. Boa. Vamos chegar lá. E a terceira barreira é a intuição, né? Como você falou, eu cadastrei meu anúncio na Booking, né? Você fez um caminho diferente da maioria dos anfitriões, porque eles só começam com o Airbnb, porque é muito mais simples, é muito mais fácil de utilizar, só que a Booking tem muito mais volume de reservas. E aí eu posso até falar um exemplo também, que a gente tem uma aluna aí que eu vou trazer ela quarta-feira, a Gisele. Ela tem 5 flats em Santa Maria, né, ali no Rio Grande do Sul. Ficou muito conhecida por conta da tragédia, né? Aconteceu lá na Boate Kiss. E ela tem 5 flats lá e ela só trabalhava com Airbnb. Quando ela entrou na Boca, ela fez lá, Greca, eu não consigo mais parar. Agora eu estou gerando empregos, né? E eu recebi 61 reservas desde o dia que eu cadastrei na Boca. Ela cadastrou na Boca em muito tempo, em 30 dias.
Se muito, tem 30 dias. Ela que ela entrou, ela foi dessa última turma de agora. E aí eu faço, cara, para vocês verem o potencial, né? Destravar isso um pouquinho dentro dos anfitriões, que eles acham que a vida gira em torno de Airbnb. Né? Cara, não é Airbnb, existe um mundo muito mais amplo e a gente está aqui para clarear e trazer isso para você. Então essas são as 3 grandes barreiras. Não conhecer o hóspede, não conhecer o custo do imóvel fechado e não saber, né, fazer as estratégias dentro das plataformas. Então, outro ponto que eu queria lhe perguntar, queria que você me falasse um pouquinho dos seus resultados. Se você tiver números de reservas, se você tiver números de diárias, se você quiser falar sobre faturamento, for confortável para você também, fique à vontade, tá? Então, queria que você falasse assim, qual foi os resultados que você teve com a metodologia e a transformação, que é o mais importante, que é o que eu digo para as pessoas, né? Quando as pessoas perguntam, Greca, como é teu método? Teu método fala sobre Booking? Teu método fala sobre Airbnb? Fala assim, olha, presta atenção, o meu método serve para você triplicar reservas, para você aumentar o seu volume de vendas. Em qualquer plataforma. É a metodologia em qualquer plataforma. Óbvio que Booking e Airbnb é o meio, mas não é o fim do caminho. Porque você pode triplicar só com Airbnb? Pode. Posso triplicar só com Booking? Pode. Posso triplicar só usando Instagram? Pode. Se você quiser, pode. Então, você escolhe o caminho. Claro que se você potencializa Booking, Airbnb, Instagram, WhatsApp, você tem um site, você faz anúncio, porra, aí você voa, é óbvio. É você ter um carro que tem muito mais potência, né? Um carro, sei lá, 2.0 tem muito mais potência do que um carro 1.0. Óbvio, mas aí você tem que estar confortável. Não é que é algo mandatório, né? Tipo assim, eu tenho que fazer isso. Não, você faz o que você quiser. Eu dou o caminho, mas você faz o que você achar que é mais confortável. Aí eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Sobre quais foram os teus resultados e qual foi a transformação que o método trouxe no seu meio de hospedagem. Então, quando eu comecei, né, a implantar toda a metodologia, comecei pelo nome, eu sempre achei que eu tinha que ter um nome para me fixar, para não ser um apartamento na praia, e eu ter a minha marca, o meu nome, né? Então, isso já me deu uma segurança muito grande. Depois, eu investi nas fotos também, que eu tinha fotos que eu fui lá e tirei do celular, e nem assim, é aquilo que você fala, né? A gente põe a cama aqui, depois a cama um pouquinho mais para lá e a cama um pouquinho mais para cá. E tá ali 3 fotos do apartamento, né? Igual. Igual. Uma vez que você tem 15 segundos para convencer o hóspede, você tem 3 fotos iguais. Tá merda, desperdício de tempo, né? Boa colocação. E aí assim, eu imaginava que eu tinha que colocar a foto só do apartamento. E não, você pode colocar mais as primeiras fotos, né? Você tem que escolher as melhores, depois você coloca do prédio, da entrada, da rua, pontos turísticos, sei lá, e você inventa e enche linguiça, vai. Mas isso eu também mudei, porque eu tinha pouquíssimas fotos, tinha pouca foto mesmo, era só o básico e eu achava que aquilo já estava ótimo, porque a minha mentalidade era, é só o final de semana que ele vai ficar lá, que tanta foto ele quer ver, né? Então, aí coloquei minha marca, mudei as fotos, como é que explica para as pessoas como que você colocou sua marca? Explica para as pessoas o que é isso, porque também é um outro conceito que só o La Greca fala. Eu digo para vocês, eu sempre explico. As pessoas, né, se você que quer vender fora do Airbnb para não pagar comissão, né? Porque assim, você só vender pagando comissão não é que seja ruim. Se for o seu objetivo, tudo bem. Eu tenho hotéis que só vivem pagando comissão, que não tem reserva direta. Mas, cara, eu não tenho equipe e eu gosto de automatizar. Eu tenho anfitriões que só vivem de Airbnb. Eu tenho feito a Silvia, eu tenho anfitriões que só vivem de Booking, como a Miriam, como o Mário, só vivem de Booking. Beleza. Mas, se você disser assim, cara, beleza, mas eu tenho chance também de ter reservas diretas, né? Porque as pessoas também têm isso, né? Eu não quero vender por fora do Airbnb porque eu não vou ter seguro. Você para pensar, cara, qual que é a tua visão sobre isso? Antes a gente fala sobre a marca. Qual que é a sua visão, né? Que você começou vendendo pela Booking. A Booking não tem seguro. Aí, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, qual que é a tua visão? Que você aluga o seu apartamento, mas sem ter o seguro. Que você aluga direto, você aluga pela Booking, você deve alugar pela Airbnb também. Mas quando você aluga sem seguro, qual que é a tua visão sobre isso? Então, quando eu comecei, eu não tinha visão nenhuma, né? Eu achava que se acontecesse qualquer coisa, o prejuízo era meu. E aí, depois, a gente começa a ver que assim, você não pode ficar refém de um seguro, né? Por conta da plataforma do Airbnb. Você não pode ficar refém do seguro.
E você tem a opção de fazer um seguro por fora, que é tão barato quanto. Boa. Entendeu? Então, assim, um seguro de um apartamento, um seguro de uma residência, não é o fim do mundo, nem é uma coisa que vai impactar tanto na tua diária que não dê para você fazer, por uma segurança para você. E aí você consegue sair dessa visão de não, eu só vou pela Airbnb por conta da segurança que ele me traz. Né? Então, eu consigo alugar de forma direta na portaria do condomínio, eu consigo alugar de indicação de um amigo, eu consigo alugar por conta dessa segurança que eu tenho, que é um seguro do apartamento, que não é caro, né? E vale a pena o investimento, né? E eu não fico refém de uma plataforma só, eu posso me aventurar em outros lugares, outras diretrizes, né? Quantas vezes você já teve problema? Se a gente fosse pegar aqui, sei lá, 10 reservas que você já teve, ou 100 reservas. Quantos problemas? Eu sei de um problema do chiclete. Teve um problema do chiclete. Mas quantos problemas você já teve a ponto de assim, cara, eu tive que não receber reserva? Assim, o prejuízo que você teria se você cancelasse por conta de um seguro, porque você só estava trabalhando com um canal. Quantas vezes você já teve prejuízo, alguma coisa? Você tem Olha, um número aí? eu costumo, quando eu recebo uma reserva, eu costumo fazer uma ficha do hóspede. Então, o ano passado, eu fechei com 116 fichas. Então, eu tive 116 reservas. E dentro dessas Quase 116... 40% de Sim, ocupação, né? Seria 40% de sim, ocupação anual. Tá. sim. Então, dentro dessas 116 reservas, eu tive só o problema do chiclete. E aí, 116 reservas e só um problema de chiclete e a mulher pagou, né? E a mulher pagou. Depois você falou aí que Sim, no começo ela ficou meio assim e depois ela te é. bloqueou e depois Mas aí quando eu coloquei ela como, coloquei a má conduta, né, dela, aí ela me procurou. E aí ela boa. acertou. Boa, pra você ver, Mas, né? É taxa base, né? E você para pra pensar assim, que às vezes a gente tem muitas decisões na nossa vida que são de forma irracional, porque a gente já veio naquela programação, né? Se proteger, você fala assim, cara, peraí, é, de acordo com a taxa base, 116 reservas que você teve no ano passado, né? 116 reservas que você teve no ano passado, foram diárias ou reservas? Diárias, né? reservas. Reserva. Então, cada É. reserva poderia ter 2 diárias. Então você Sim, teve sim. mais de. Então, você teve mais, eu acredito que mais de 40%, obviamente. Tá? É, Não sei, é. teve, acho que passou Uhum. disso. Então, Passou um pouco. aí você para pra pensar, de 116 reservas, eu só tive problema com um. E aí, Sim, quantos só. anfitriões que estão assistindo a live aqui agora que faz. Eu não, só quero Airbnb, porque tem seguro de US$ 1 milhão. Quantas vezes tu vai usar esse seguro de US$ 1 milhão? Nunca tu vai usar esse seguro na tua vida. É Nunca, porque às vezes difícil. é tão pouca coisa que pode acontecer, pode. Mas, pô, você pode se proteger de outras formas, né? Sim, e esse episódio do chiclete foi até foi chato, né? Porque tinha chiclete no apartamento inteiro. Onde você imaginasse tinha chiclete. E eu pensei, falei, pô, vou ter que trocar tudo, né? E aí entrei em contato com ela, tudo, ela me bloqueou, coloquei a má conduta dela, eu não sei qual o procedimento quando a gente coloca má conduta. Eu sei que o hóspede fica sabendo, porque vem uma mensagem pra gente quando a Agora gente fica. coloca. No É, passado não ficava não, mas agora fica. é. E aí acho que por conta disso ela entrou em contato comigo e resolvi. Então, assim, não tive problema de prejuízo, de quebrar ou de fazer alguma coisa, mesmo porque aquilo que eu te falei, eu tenho um público-alvo. Eu não estou alugando para todo mundo, qualquer um. Boa. Mesmo pelas Então, plataformas, né? Que as pessoas fazem assim, ó, quando eu tô sim, na plataforma, você não escolhe. A Booking que manda quem você quer. Não, cara, isso é posicionamento. É como que você sim, organiza suas fotos, é como você se mostra. Porque a forma que você se mostra vai atrair aquelas pessoas. Aí vai assim, ai, exatamente. se você só escolhe seu público pelo Instagram, quando você delimita lá, eu quero fulaninho, né, de tantos anos, de papapá. Beleza, eu sei que no Instagram, através do impulsionamento de Facebook Ads, através do Google Ads, você pode delimitar isso muito bem, mas dentro das plataformas, através do posicionamento também, você traz um público que você quer. Né? Uhum, Claro, sim, pode acontecer de vir uma pessoa, talvez que você, pô, esse cara não é muito meu perfil, pode. Normal, como qualquer estabelecimento, como qualquer sim, sim. comércio, pode vir uma pessoa que vai querer ficar, não é Mas as legal, chances são não. menores. São menores. Exatamente. Então, beleza, já desmistificamos sobre o seguro. Outra coisa que eu queria que você falasse era sobre a marca, que daqui a pouco eu quero que você fale dos resultados. Mas
Como é que falo da marca? Por quê? Porque eu sou o único cara dessa internet que eu digo assim, cara, cria tua É, marca, constrói teu patrimônio, principalmente as pessoas que pensam, né, em ter mais imóveis, que pensam em ter uma administradora. Se você não tiver sua marca, você não tem nada. Belíssimo apartamento na praia, belíssima casa temporada, pois é alugado imobiliário, isso não é alugado do cara que é é. profissional do alugado temporada. O cara tem que ter sua marca. E eu sou um que diz assim, cara, quando você constrói sua marca, você está construindo um patrimônio. Por que um patrimônio? Porque amanhã ou depois uma empresa maior do que você, né? Principalmente, a gente está falando aí, as grandes redes, como Rede Accor, que é dona do Ibis, que é dona do Mercury, a Rede Atlântica, que é dona do Quality, do Comfort, do Softin, do Goin, a rede Uhum. Intercity, que é a rede lá do Sul, também, essas grandes empresas, eles estão criando braços para alugar temporada. Você vê aí a House, que é da Vitacom, que é uma empresa, uma postura super forte em São Paulo, né? A House, Uhum. nesse conceito também, entrando em alugar por temporada. Tem várias pessoas entrando nesse segmento. Por quê? Porque é um segmento próspero e muito pouco profissionalizado. Então, você ter sua marca é só onde você construir patrimônio. De que amanhã ou depois, uma dessas empresas vai assim, olha, vem cá, eu tô vendo que tem um portfólio. Tu tem 30 apartamentos no teu portfólio. Deixa eu ver tua receita aí. Pô, beleza, tu tem interesse em me passar essa gestão para cá? Eu compro. O cara paga lá, sei lá, 200, 300, 400 mil, 500 mil para te assumir a tua carteira de gestão. Mas isso só acontece se você tiver uma marca. E eu sou o É. único cara dessa internet que eu bato que daqui a pouco vai aparecer os que vão me copiar. É normal, né? A gente tem que copiar quem faz um Uhum. bom trabalho. Então, eu sou o único cara que fala sobre isso. Eu queria que você explicasse a importância que você criou a sua marca, que você falasse um pouco disso. Quando a gente coloca o anúncio, a gente coloca apartamento na praia ou apartamento de frente para o mar, alguma coisa assim que identifique teu apartamento. E eu achava que, assim, logo no começo eu achava que tinha que ter uma coisa para identificar mais fácil, porque no começo você não tem avaliação. Então, como é que alguém vai buscar o teu anúncio lá embaixo, né? Então, a gente não tem como subir logo de cara. A gente está começando, já está começando a criar ali a tua propriedade, né? E o teu nome, o teu anúncio. Então, ele ainda está muito lá embaixo. Aí, eu comecei a implantar os métodos e a gente sempre faz, né? A gente implanta o método, sai e tenta entrar na plataforma como sendo o hóspede para ver se deu certo aquilo que você implantou. Aí, eu entrava e eu nunca achava meu apartamento. Porque eu colocava apartamento na praia e vinha um monte. E o meu estava lá embaixo. Eu falei, não, tem que ter um nome, não é possível, né? E aí foi quando você falou numa das aulas, né? Que tem que ter marca, tem que ter nomes. E aí você começa a ter uma visibilidade, né? Porque a pessoa fala, você tem um apartamento na praia, mas como é que eu te acho? Como é que você acha? É apartamento na praia, tem. Qual a sua foto principal? Tem uma cama com um abajur rosa, sei lá. Né? Não Não tem encontra. como. Não encontra, né? E aí foi quando eu falei, pô, então o que ele falou, né? Vamos fazer a marca. E aí eu fiz minha marca. E outra coisa também que para mim foi muito importante foi separar o meu telefone pessoal do telefone da, da propriedade, né? Então eu peguei um chip com um número facinho, combinava, que fazia um sonoro legal, né? Que tivesse um número repetido, assim, para a pessoa ficar mais fácil de gravar, né? E aí eu montei esse telefone, eu disponibilizei esse telefone na plataforma e com o meu nome. Então, quando a pessoa me perguntava, eu falava assim, você procura Santos Canal 4, Rota 013, e vai aparecer o meu apartamento. E, de fato, a pessoa me chamava, o zelador do prédio falava, olha, Paula, tem alguém aqui, posso indicar? Eu falei, pode colocar lá. Aí colocava o nome, ele achava, olha, esse apartamento. Então, assim, ficou mais fácil para todo mundo até me divulgar no boca a boca. Olha, entra lá na Booking, vê o Santos Canal 4 Rota 013, que você vai ver que é um apartamento legal, assim. Então, ficou mais fácil para as pessoas me acharem e para um indicar para o outro. Olha, eu estive lá no apartamento, procura aí, vê aí o apartamento. E aí começou a ter esse retorno por conta de uma marca que eu criei e deu certo. Boa, boa. Beleza, agora vamos lá. Vamos falar agora dos resultados. Vamos começar a falar dos resultados. Tá? Eu quero saber exatamente que você me diga como foi esses resultados de venda, de faturamento, que se você quiser comparar mês a mês, se você tiver isso aí que eu sei, como você falou, você é administradora, você gosta de matemática, então eu acredito que você deva ter um controle muito bom. Então, fique à vontade aí, fala para mim do teu Tem. resultado e da tua transformação.
Eu vou só fechar aqui meu canal aqui do YouTube, porque eu acho que eu tô aqui na cabeça pensando porque tá dando eco, porque eu tô com o microfone do telefone do computador ligado. Mas começa a falar que eu volto. Pode falando. Tá. Pode falando, vai. Então, tive 116 reservas, né? Mas isso só bombou depois da metodologia, porque antes estava bem devagar. Eu não tinha esse número de hóspedes antes de começar a implantar tudo aquilo que a gente vai aprendendo, né? E vai colocando na plataforma. Então, eu não tinha, realmente não tinha. Fechei o ano com essas 116 fichas, né? Com esses 116 hóspedes. E então deu quase 38% mais ou menos de locação no ano. Para um ano de pandemia, para um ano com restrição, eu acho que foi bem legal. Mas eu só dobrei, eu só aumentei esse índice depois da metodologia mesmo. Antes eu estava bem conformada com o final de semana só. Então você E começou a agora, vender dia de semana. E isso é uma das sim, grandes perguntas, né? Lagreca é sim. o que mais chove direct para mim. Como é que eu vendo dia de semana? Como é que eu vendo dia de semana? Então, quando você conheceu a metodologia, você começou a ter hóspede dia de semana. Sim, comecei até hóspede de dia de semana porque eu comecei a pegar um público que ia final de semana, que não era turista, por conta da região, né, que tem essa oportunidade, né, de receber as pessoas que vêm trabalhar, ou no porto, ou fazer qualquer outro tipo de serviço, ou reunião, ou até mesmo, tem até um rapaz, ele namora uma menina de Santos, e ele vem bastante durante a semana, às vezes é aniversário da família, tudo, então ele já é amigo, que virou amigo já. Sim. Então, ele tá sempre assim. Então, eu consegui pegar esse outro público para preencher o calendário durante a semana, né? Boa. Tudo isso juntando com precificação, que tem que ter uma diferenciação durante a semana, final de semana, feriado e tudo aquilo. Boa. Então, você vai, aquilo que eu te falei, você vai desconstruindo uma visão de turista e você vai construindo uma visão de empreendedor, né? Aquilo tem que ser a minha fonte de renda. Então, eu tenho que fazer aquilo dar certo. E como que eu vou fazer aquilo dar certo? Aplicando alguns métodos e aplicando conhecimento e se dedicando. Não tem outro jeito. Né? Até eu brinco nas aulas, né? Aplica que triplica. Porque realmente não tem outro jeito. É esse bordão que você criou, verdade. Eu tentava esquecer Então, dele. Aplica que triplica. Pô, olha aí, então, ó. Eu me esqueci então, desse bordão. Então, depois eu vou ter que anotar ele pra não me esquecer de novo. Mas eu me lembro que você falou isso. Boa. então assim, não tem como ser diferente. Não adianta você assistir e não fazer nada. Então, voltando, eu fechei o ano com 116 reservas. Hoje, nós estamos em fevereiro, eu já estou com 25% de ocupação. E quando eu digo ocupação, eu digo pessoas que já reservaram e deram um sinal. Porque eu não trabalho com pagamento via Booking, eu trabalho com pagamento direto. Então, Você é aluna. E você é aluna. Pagamento via Booking, não. Pagamento via Booking, é, não. Isso é bom. então, o que acontece? Eu tenho muitas reservas já para frente, eu já tenho até o ano novo, Natal e Ano Novo reservado. Eu já tenho 7 de setembro reservado. Então, assim, essas reservas que são em épocas de pacote, eu não vou falar ainda. Vai chegar. É a próxima pergunta. Eu quero agora resultar, eu quero que você compartilhe seus resultados. Então, eu já estou quase 30% de reservas que já deram sinal. Porque eu falo, olha, por ser feriado, porque eu tenho um vínculo com o hóspede. Então, quando ele faz a reserva, eu já chamo para conversar, já dou o WhatsApp, já começo a trocar ideia com ele, já mando algumas dicas, já mando as parcerias que a gente tem, que a gente fez parceria. Então, tem muita coisa que eu aprendi, né, apliquei, e agora eu estou triplicando. Então, assim, como é que chama? É uma amizade que a gente acaba criando, porque a pessoa que vai vir no final do ano, ela já está falando comigo e já está sendo minha amiga. Quando ela vem em dezembro, ela já está minha amiga. Então, é mais fácil da gente ter esse convívio, dela voltar mais vezes, dela indicar, entendeu? Então, a gente vai trabalhando isso. Então, hoje, eu já estou com quase 30% de reservas certas, porque as pessoas deram sinal. E o ano passado eu fechei com 48%.
Então, Então a se gente hoje... está em fevereiro, né? A gente não chegou nem na metade, começo de fevereiro ainda, né? Ou seja, Exatamente. 35 dias do ano, você já tem 30% de Uhum. ocupação, porque você já está vendendo lá na frente. Sim, Boa. exatamente. Que era uma visão que eu não tinha. Eu achava que eu tinha que abrir o calendário a cada 3, 4 meses, aí fechava. Até tu tá abrindo minha cabeça falando desse jeito. Daqui a pouco eu vou botar tu pra dar aula no meu lugar, que tu já tá abrindo minha cabeça desse jeito também, cara. Que legal. Que Mas, legal, isso é muito porque bom de escutar. no começo, vamos supor, fechou janeiro, eu abria maio. Aí fechou fevereiro, eu abria junho. Aí fechou, eu ia fechando o mês e abrindo um para frente. E aquilo que você falou, você tem que ter vitrine, você tem que ter produto para vender, o cara tem que procurar ali, nem que seja um preço exorbitante, porque você não sabe o que vai acontecer em dezembro, mas seu apartamento está ali, ele sabe que você existe, ele sabe que você está ali, ele sabe que tem um preço. Ele vai te chamar, ou ele vai reservar, ou vai. Alguma coisa vai acontecer. Mas ele está ali, ele está te vendo, e isso é bom, entendeu? Então, assim, eu já tô com o meu calendário disponível até dezembro e já tem reserva. Entendeu? Então, o pessoal procura por quê? Porque vê as fotos, porque já teve indicação, porque alguém falou que é legal. Então, pô, eu vou procurar aquele apartamento que já tive uma boa referência, que eu vi que a avaliação é boa, e eu vou procurar e já vou reservar, porque senão vai chegar na época não vai ter. Porque eu só tenho um apartamento, Boa, entendeu? boa. Então, assim, não é que tem um hotel que tem 15 quartos, que tem 20 quartos. Se você não aluga o 11, você pega o 12, se não pega o 12, pega o 13. E não, o meu apartamento é único. Se você quer, corre. Boa, boa, boa. Gostei, gostei, gostei. Boa, parabéns. Então, a gente, pô, falamos dos resultados, falamos da transformação e o sentimento agora. Como é que a Paula hoje se sente? Como é que hoje está o feeling hoje? Ah, realizada, né? Pô, Realizada que legal. porque hoje eu tenho uma coisa que, assim, era difícil, eu tinha em valores menores, mas, assim, como boa esposa, eu sempre fiz um caixa 2. Hoje eu tenho caixa 3, entendeu? Então, então isso é uma realização, entendeu? Você Boa. saber que você tem uma reserva que, claro, é uma reserva extra, não é daquele teu, da tua renda principal, né? Porque a minha renda principal é a administração. Então, eu tenho o meu caixa 2 porque eu sou mulher e eu faço mesmo. E agora eu tenho um caixa 3 e isso está me realizando muito, entendeu? Saber que eu consegui, eu alcancei o que eu queria. Que legal, parabéns, cara. Fico muito feliz em poder fazer parte dessa jornada, que eu costumo dizer para vocês o seguinte, Sim, cara, é tudo mérito seu. Eu sou um facilitador da jornada. Eu não sou o cara tipo, não adianta você assistir a aula se você não executa. Como você falou, aplica que triplica. Aplica que triplica. Então, assim, eu sou um facilitador da jornada. Eu trago para você o caminho, eu dou todo passo a passo, eu vou mostrando por que deve fazer isso, né? Eu vi que tem algumas perguntas aqui, tem uma pergunta aqui, fez aqui, ó, por que pagamento via Booking, tá? Eu não vou entrar em detalhes de pergunta, porque na verdade aqui o intuito principal era a gente debater a experiência da Paula, mas dentro da metodologia eu explico o porquê. Porque você tem que assumir as formas de pagamento. Existe um contexto, ou seja, tudo que a gente está falando aqui, vão surgir muitas dúvidas na cabeça de vocês, né? Pô, por que sim, pagamento? Eu explico, cara, tem que abrir a boca do funil, você tem que ter opções de pagamento. Pô, é muito mais cômodo ter booking. Claro que é muito mais cômodo, porque ela recolhe para sim. você não paga taxa de cartão de crédito, você não precisa cobrar o hóspede. Mas e aí, aquele hóspede que quer pagar no Pix, no boleto, no TED? Então, assim, Então, é uma construção de estratégia, é, né? isso, isso, é, isso é outra coisa também que é muito importante. Eu não tinha maquininha de cartão de crédito, hoje eu tenho. Justamente para poder atender a necessidade do hóspede, porque às vezes ele tem o cartão, mas não tem o limite, ou o cartão tá focado em outra coisa, ou então ele tem dinheiro disponível ali. Chegou outra pergunta que é a mesma coisa, perguntando. Ó, mesma coisa. Felipe, fiquei curiosa. Por que pagamento via Booking não é legal? Faz o seguinte, vocês estão com muitas dúvidas. Segunda-feira a gente vai abrir as portas da esperança. Então, se você quiser vir para o lado de cá do muro, se quiser triplicar reserva, se quiser se juntar com a Paula, porque Paula, eu vou contar a história também. Paula eu peguei pela mão.
A Paula eu peguei Foi, pela mão. foi, Porque a gente foi. falou, Paula foi a última aluna da última turma, essa última turma não, a penúltima turma que eu fechei. Foi. Eu digo, só tenho a sua vaga, eu vou pegar você pela mão. Conversei com você, eu digo, você vem comigo. Ah, não sei, Lagra, confia no que eu tô falando, confia no que eu tô dizendo. Você vai triplicar reservas, eu vou lhe ajudar. Pega na minha Não. mão e vamos. Sabe, Né? sabe o que assim, me surpreendeu? Porque eu assisti as tuas lives, assisti o teu conteúdo gratuito, e uma vez eu estava com uma dúvida, não lembro do quê. E eu falei assim, ai, acho que eu vou mandar uma pergunta para ele. Vamos ver se ele responde, né? Aí eu mandei uma pergunta para você. Acho que até era a respeito de alguma coisa da plataforma, alguma coisa de book. E eu mandei a pergunta, ah, ele não respondeu. Eu falei, meu Deus, ele existe. Ele não é só esse. Não, ele existe. Ele respondeu para mim. Eu nem era aluna, só participava da live, nem falava nada e ficava quieta lá só assistindo. Sim. E eu falei, cara, ele respondeu. Aí, no dia da inscrição, eu tava lá, eu tinha perdido os bônus. Eu falei, pô, perdi os bônus, né? Sacanagem. Ah, vou esperar a próxima turma. Aí, depois desanimada, assim, no final do dia, tu me liga. Eu falei, meu, esse cara, ele não larga a mão mesmo, não adianta, né? Ele não larga a mão. E aí, assim, claro, os bônus são bônus, mas o conteúdo é tão bom. E a gente é sempre seu aluno, a gente é sempre seu aluno, não tem essa de ex-aluno, né, que nem você disse. A gente, Não tem e a ex-filho, gente né? tá, Existe ex-filho, né? Existe aluno, então, aluno, pô. É família, pessoa, tá todo mundo junto no mesmo barco, vamos junto. então, assim, eu fiquei muito feliz em que você, assim, me puxou mesmo. Fiquei muito feliz porque atendeu as minhas expectativas até além delas, né? E o grupo é muito bom, a comunidade é muito boa. E a gente tem que ter essa network, porque às vezes a gente se perde mesmo, às vezes a gente tem dúvida e a gente não tem para quem correr. Se você está sozinho, você não tem para quem correr. Então você E tem eu que vejo que estar. tem vários alunos ali que são muito experientes, né? E, por sinal, Sim, tem vários sim. que estão por aqui pela live. Aqui eu tô vendo que a Eunice tá pela live, o Mário tá pela live também por aqui, Não, né? Que e são é alunos. uma Tem uma coisa, é galera, uma né? coisa, é uma coisa que E eu falei. A gente está sempre nas lives, porque sempre tem coisa para aprender. Silvia tá por aqui também. Silvia tá por aqui também. Mário tá por aqui. Tá, galera? Tem vários alunos que estão por aqui, viu? Eu tô vendo que tem vários Então, alunos por aqui. mas a gente está sempre na live porque a gente sempre tem coisa para aprender. Porque Isso é a gente. engraçado, sabe? Eu não sabia. Assim, modesta parte falando. Eu não achei que eu era um cara tão simpático assim. Eu não achei que eu era um cara gente boa assim. Eu digo, cara, os caras são meus alunos, os caras já têm acesso a um conteúdo pago, os caras estão dentro do conteúdo, que é o meu melhor conteúdo, que é tudo muito detalhado, o cara tem várias informações, o cara tem as apresentações, o cara tira dúvida comigo, e quando eu abro a live, você tá na live, a Miriam tá na live, eu faço, cara, os meus alunos, né? O Kleber tem uma galera, o Mário tá pela live, eu digo, cara, É, essa galera que já me vê no pago, os caras continuam no gratuito. Eu falo, cara, o que acontece? Aí eu falo assim, cara, porque você fala uma coisa que vem diferente. Eu enxergo, eu já sei do conteúdo, e quando você fala de uma forma, ele entra diferente na minha cabeça. E eu faço, cara, é verdade. Eu falo, cara, a gente gosta de estar com você. Então eu me sinto muito privilegiado por ter os alunos, porque é muito mais do que alunos, né? As pessoas acham assim, é porque na cabeça das pessoas que ainda estão, né, em cima do muro, estão pensando, será que eu entro na metodologia Lagrão? As pessoas estão acostumadas com o curso de eu comprar, eu pegar uma senha, eu pegar o login e tipo assim, ó, beijo, te vira, meu irmão. O dinheiro tá no meu bolso, eu não quero nem saber de tudo, te vira. Eu já ganhei o que eu queria. Só que não é assim que a banda toca. Por isso que eu digo que a nossa transformação não é fazer o meio da hospedagem vender mais, é transformar famílias através do meio da hospedagem. Porque se eu te ensino a vender, consequentemente você ganha mais dinheiro e você tem tempo para sua família, tempo para sim. fazer uma viagem, tempo para reformar Uhum. sua casa, né? Ficar agora tenho dinheiro, eu quero reformar minha casa, né? Eu tenho tempo para fazer o que eu quero fazer, o que eu realmente tenho que fazer. Se você às vezes daqui no futuro, você, com a experiência que você tem, você diz, cara, eu não quero mais trabalhar com administração, eu não quero mais ter chefe, eu quero fazer a minha parada. Então, você tem total condições hoje de montar uma É. administradora e tocar hoje vários apartamentos de aluguel por temporada e ter o salário que você tem Uhum. hoje. Totalmente possível ter um salário de 5, Sim. 6, 7, 10 mil reais sendo administrador. Total, se você tiver um apartamento e ele te renda 5 mil, você cobrar 20%, ganha 1.000. Se tiver 10, você está ganhando 10 mil conto por mês de comissão administrando o apartamento dos outros. Então, assim, isso é Uhum. muito legal. Eu me sinto um cara muito privilegiado porque eu não só tenho alunos, eu construo amigos, né? Assim, de uma forma eu tive um contato mais próximo com você. Claro, tem alunos que eu não tenho muito contato, porque o cara às vezes é Sim. fechado mesmo. Mas tem aluno que às vezes troca ideia comigo, entra nas mentorias, conversa, e eu sei quem é assíduo. Eu sei quem são as pessoas que estão sempre, né?
participando. Eu conheço os alunos, né? Eu conheço você, eu conheço os alunos que são mais assíduos. Isso é muito bom, né? Isso a gente constrói uma relação de amizade. Isso é muito bom, eu gosto muito disso. E é uma coisa que você fala, é uma coisa que você fala assim, quase sempre, né? O mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Isso. Então, assim, você tem que fazer. Não adianta você assistir o conteúdo, comprar o curso, não fazer nada e depois vai falar, não deu certo. Não deu mesmo, e nem vai dar. A Miriam colocou aqui, ó. Olha o que a Miriam colocou aqui, ó. Só deixa de ser aluno do Lagreca que quer. A Miriam tá por aqui ainda, ó. A Miriam também. A Miriam então, mas é aquilo que você falou, a gente escuta uma live, a gente escuta uma aula, às vezes, com uma atenção e com um foco, que na aula seguinte é totalmente diferente. A gente aprende a mesma coisa várias vezes ou de várias formas. E quando você vê um conteúdo pago, né, e depois você vê o conteúdo gratuito, aí você vê a forma que eu falo, aí você, agora eu tô entendendo, depois que eu vi a apresentação, depois que eu tirei a dúvida. Agora começa, acho que o conteúdo gratuito começa a fazer muito mais sentido, né? E você vai só reforçando, aplicando. Isso é muito legal. Porque agora, assim, o teu conteúdo gratuito, ele é focado em temas. Quando você faz o curso, ele vai linkando um no outro. Então, você fala um assunto numa live hoje, numa live amanhã, que às vezes, quem não assistiu a primeira, até entende a segunda e a terceira. Até passa, porque você não entra tão a fundo, assim, embora você tenha um conteúdo muito, muito fundo, muito profundo mesmo. Eu tô melhorando isso. Eu tô tentando trazer os conteúdos mais palatáveis, porque eu sou muito técnico, porque eu gosto dessa tecnicidade, faz parte da minha personalidade, entendeu? Eu gosto desse conteúdo, mas... E a gente vai educando o ouvido aos termos que é do nosso dia a dia. Então, quando você vai conversar com o anfitrião, você fala de termos que ele vai entender. É uma linguagem técnica mesmo da área, então não tem como ser diferente. Né? Sim, a nossa tribo, né? A gente fala, ó, constipar. Eu vou falar constipar aqui, quem tá aqui dentro não sabe nem o que é constipar. Mas o que é constipar? Verdade. Constipar vazio, constipar fechado, sem hóspede, né? Agora tem que falar isso, agora que eu levei esse feedback aí. Então as pessoas, começa a ser uma linguagem da tribo, né? A gente tem uma linguagem da tribo. E a gente vai se completando, né? A gente vai se completando e é aquilo que eu falei, o teu conteúdo pago passa a linkar tudo aquilo que a gente vai vendo. Sim. E aí, toda a construção, né? O conteúdo pago ele vem a construção, ele vem desde o comecinho, faça isso, faça aquilo, vem o passo a passo, vem o checklist, vem toda a construção, vem a comunidade, vem você estar próximo do Lagreca. É um conjunto, eu acredito muito nisso, eu gosto muito de um tema chamado auto-performance, né? Que alta performance é quando você se compara com os outros, mas alta performance é quando você é melhor do que você dia após dia. E eu gosto muito desse conteúdo, e eu acho que para você prosperar é um conjunto de fatores. Tem que ter um conhecimento, tem que ter uma metodologia, tem que ter um ambiente, tem que ser próspero também, ou seja, você tem que estar próximo de pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que têm os mesmos interesses. E o terceiro passo é que você também precisa de uma ajuda, você precisa de um suporte, você precisa de alguém que lhe ajude, que venha, né? Então as pessoas já pensam assim, cara, será que eu vou dar conta desse curso do Lagreca? Será que é para mim? Será que eu consigo aplicar tudo isso, cara? Será que eu vou mesmo? Que eu não sei de nada. Não se preocupa, né? Se você vem do absoluto zero, existe o passo a passo. Você está próximo de mim. Você vai tirar dúvidas nas mentorias em grupo, né? Se você for uma das pessoas que adquiriu o curso até as 9h59, lembra que eu sou muito restritivo com isso. 9h59 de segunda-feira até 9h59. Se você comprar o curso, você vai fazer uma mentoria individual comigo. De 1 hora, a gente vai fazer um bate-papo e eu vou resolver suas dúvidas. Então, é uma construção, né, Paula? É uma construção. Sim. E aí, eu queria agora que você trouxesse para mim, né, para a gente se aproximando da parte final aí, né, da nossa live. A live antes é você que a gente ia falar que só. Eu queria que você, na parte final, eu queria que você trouxesse alguns fragmentos do curso. Então, por exemplo, agora chegou a hora de você falar sobre o pacote flexível. O que aconteceu? Explica o que é pacote flexível primeiro, né? Para as pessoas às vezes não sabem. Pacote flexível é isso, explica o que é o pacote flexível, o conceito dele e o que foi que aconteceu e a mensagem que você me mandou. Explica aí. Tá. O pacote flexível, assim, a gente aluga diárias, então a pessoa entra e ela mesma escolhe, né? Se eu quero entrar na sexta, sair na segunda, eu quero entrar na sexta, sair no domingo. Mas quando você tem um feriado, você quer fazer aquele pacote, né? Então, aquele pacote tem que ser vendido por aquele valor. Vamos colocar o exemplo agora próximo, carnaval, né? Então, o carnaval você quer vender de sexta até quarta-feira cinzas.
Você não vai querer vender o final de semana, sábado e domingo, porque aí ninguém vai entrar na segunda-feira para sair na quarta. Então, você quer vender o pacote. E é onde você vai, né, alavancar ali teu orçamento do mês. Porque se você perder esse feriado só ano que vem, não tem outra oportunidade. E final de semana você tem todo mês. Então, a diferença mais ou menos é essa. E eu não sabia fazer pacote. Eu sabia vender as diárias, o final de semana, o mínimo de 2 diárias, o mínimo de 3 diárias. Todo mundo faz, né? Quer vender carnaval e coloca lá 5 noites. Né? É o normal que todo mundo faz. Então, mas não estava fechando. Né? Na hora que você entra para fazer a reserva, ele estava fechando 5 noites, mas 5 noites de quinta até terça, ele não estava fechando aquele dia. Eu quero vender de sexta a quarta. E eu não estava conseguindo fazer esse pacote. Aí tem a aula que explica a fazer o pacote flexível e com todo, né, desenhado praticamente, porque tu abre a plataforma e mostra, clica aqui, clica ali, faz aqui, fecha aqui, abre ali, precifica aqui, faz assim. Não vai dar certo isso. Eu pensei, eu olhei aquilo, eu falei, meu, não vai dar certo. Essa matemática não fecha, eu sou boa nisso, essa matemática não fecha. Não dá, ele tá colocando uma diária de R$50 no meio do pacote. R$10, né? Né, tinha de R$10, eu falei, não vai fechar isso, imagina, vai dar ruim. Mas tudo bem, vou acreditar nesse cara de novo. Fui lá, fiz o pacote do ano novo. Né? Então eu peguei 5 noites, né, do ano novo, fiz o pacote tudo direitinho, acertei lá, fiz. Deu 2 dias, eu vendi o ano novo. Vendi 3 dias do ano novo, eu tinha feito 5. Então você vendeu, peraí, deixa eu explicar para as pessoas. Então ela vendeu 3 noites do ano novo pelo preço do pacote cheio. Porque o conceito do pacote flexível é esse. É você flexibilizar a estadia sem mexer no valor do pacote. Então assim, se uma pessoa quiser ficar as 5 noites e ela estiver cobrando R$1.000 por cada noite, 5 mil, beleza. 5 noites, 5 mil. Quero ficar 4 noites? 5 mil. Quero ficar 3 noites? É 5 mil. Eu quero ficar 2 noites? É 5 mil. E se eu quiser ficar só uma? Tá bom, faço uma promoção pra tu, é 5 mil também. Né? Então, eu flexibilizo, isso vai me trazer uma visibilidade maior. Isso é uma estratégia que ninguém sabe fazer. Ninguém sabe fazer. Não tem ninguém na internet. Eu, modesta parte, eu posso bater no peito. Só eu sei fazer isso, só eu ensino a fazer isso. E aí, você aplicou. E aí, conta aí, o que aconteceu? No Réveillon, e assim, eu trabalho muito com o celular, então eu estava no celular quando subiu a mensagem, né, da Booking que tinha entrado uma reserva, eu fui ver, quando eu olhei, era o ano novo com 3 noites. Eu falei, cara, deu errado. Eu sabia que ia dar errado, mandei mensagem pra você. Pela Grega, deu errado. Mandou mensagem pra mim, foi. Mandei mensagem. Deu errado. Deu errado. Caramba, deu ruim. Olha o que aconteceu, não sei o quê. Aí você falou assim, para, respira e volta lá e faz a conta. E vê o que aconteceu. Aí eu falei, não, volta lá e vê o que você fez. Vê lá que você vai ver que você vendeu o pacote pelo valor que você queria. Aí sobrou 2 noites que você pode vender por fora. Fui lá. Aí eu olhei. Foi como hóspede, né? Saí da Booking, entrei como hóspede, fiz a reserva e consegui reservar os outros dias que não tinham entrado no pacote da reserva, né? Porque a pessoa reservou só 3, sobraram 2. Aí eu fui e consegui reservar os outros 2 dias. Então, aqueles dias estavam liberados realmente. Resumindo, eu ganhei 2 vezes. Boa. É exatamente. Mas, um pacote eu transformei em 2, né? Ou seja, foi. Mas assim, de cara eu falei, não, vai. Cara, quando você me mandou a mensagem, eu confesso. Eu digo, nossa, será que ela configurou errado? Me deu um frio na barriga. Cara, outro aluno tá tomando prejuízo, pô. Eu ensinei a coisa, tudo bem, eu fiz a minha parte, mas talvez ela não entendeu. Será que a minha didática não foi boa? Isso me preocupa. Cara, pô, eu me preocupo com vocês. Claro, eu digo com vocês, eu tenho esse interesse, né? Claro, eu quero que você triplique reservas, eu quero que você prospere. É óbvio. E aí, quando tu me mandou mensagem, eu faço, nossa, o que aconteceu? Aí você inspira, faz a conta, aí tu... Magreca, eu vendi 3 noites pelo preço cheio e eu tô com 2 noites ainda disponível que eu vou vender, ou seja, eu vou ganhar o pacote praticamente 2 vezes. E mais um pouco, E mais um pouco. Eu digo, aí eu digo, deu certo. Não, aí, não, você vibrou tudo e na sequência você me pediu um Pix. Foi.
Eu disse, faz um Pix agora pra mim, porque agora tu tá correndo Vamos ainda, faz um dividir. Pix. Vamos dividir esse negócio agora, porque tu me causou um susto. Eu disse, agora faz um Pix pra mim. Oh, verdade, verdade, verdade. Brincadeiras à parte, mas foi verdade mesmo. Eu falei, faz um Pix pra mim agora. Agora tá tudo Foi. certo. Que bom, que bom. Que legal. Que mais? Tem mais alguma história pra gente compartilhar do curso? Tem mais alguma coisa? A gente falou da comunidade, né? Que todo mundo se Falou, ajuda. acho que a gente Falamos do falou. pacote flexível, falamos sobre a Foi. marca, construção de preço, preparação do imóvel, toda a experiência, falamos dos seus resultados, né? Que agora estamos com 35 dias aí, não, 35 dias, já deve ter 31, hoje é dia 4, Uhum. 35 dias do ano, a Paula já está com 30% de ocupação, né? Já vendeu muito lá Sim. na frente antecipado, já pegou sinal, as coisas já estão Uhum. acontecendo, ou seja, você, meu amigo, que você tem dúvidas, está em cima do muro, eu vou ligar a cerca elétrica para lhe tirar de Vem cima pra cá. do muro. Oh, vem pra cá, ou vai para lá e case para sempre. Vai para lá e case para sempre. Ou seja, vou ligar a cerca Verdade. elétrica. Quem quiser beber da água, é o que eu costumo dizer, né? Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. Aí você fica, já entendi tudo que a gente falou na live, agora já vou aplicar, não preciso da metodologia. Aí vai tu lá, bate com a cabeça de novo na parede, com os mesmos resultados. Nada acontece, aí você fica Não, com uma aí, resolução, né? De como e aí a pessoa, esse ano vai ser diferente, né? Esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser diferente. aí a pessoa ainda fala, mas meu apartamento é tão bonito, tão montado, eu não consigo alugar. Gaiola bonita não dá de comer a passarinho. Gaiola bonita não dá o pista é passarinho, meu amigo. Gaiola bonita não dá o pista é passarinho, não. Vem pra cá. Quer triplicar reservas? Vem pra cá. Segunda-feira é o dia. Se você quiser aproveitar todos os bônus até as 9h59 da segunda-feira, as inscrições abrem, se eu não me engano, são às 6 às 7 horas da manhã, né? Então, se você estiver super comprometido, coloque seu despertador, a gente vai mandar mensagem no WhatsApp, vai mandar e-mail, vai estar todo mundo super informado. E não perca a oportunidade, né? Porque quer fazer um 2022 diferente? Aproveita. E até porque, eu vou ser sincero, cada vez mais e mais pessoas vão tendo resultado com a metodologia, eu não vou mentir, o preço sobe. Não vou mentir, Sim. claro, é lei da oferta e demanda. Pô, se meu produto é bom, se meu produto vende, traz resultado, por que eu vou dar ele barato? Não vou dar barato, não dou barato. O curso, ele tem um preço justo de acordo com o que ele vai te trazer de resultado. É proporcional, não existe o que é barato e não traz resultado, para mim é caro. Para mim é caro. Se o curso custasse R$ 297 e não me trouxesse resultado nenhum, para mim ele é caríssimo. Agora, se o curso ele me custa R$ 50 mil, mas ele vai me trazer muito mais retorno lá na frente, ele é barato. Então, essa é a conta que eu faço. Eu penso muito sobre isso. E eu queria que você contasse também a experiência final, né? Ou seja, você foi resistente, você estava em cima do muro, você pode ser igual as pessoas da galera, você estava em cima do muro, e você foi resistente para entrar. E aí, por sua sorte, um boleto que não compensou, e você estava com o nome na lista, e você não comprou, eu lhe liguei. Eu disse, Paula, eu tenho uma vaga sobrando, e eu vou fechar a turma agora. Como é que eu me lembro onde eu estava? Eu estava na padaria, comprando ali um queijinho, um peito de peru, comprei um pão, entrei no carro, estava falando com você dentro do carro. Aí você, pô, a Greca, eu disse, cara, como é? Eu vou te ajeitar, como é que você quer fazer? Pô, a Greca, não sei, tô na dúvida, e papapá. Vamos, porque se não for bom, é o que eu digo, eu confio tanto no que eu falo, eu confio tanto na metodologia que eu digo para as pessoas, cara, se você não conseguir os resultados, se você fizer tudo o que eu falei e você não conseguir os resultados, cara, devolve teu dinheiro em dobro. Cara, porque eu sei que o negócio funciona. Se você aplica, se você executa, aplica que triplica, o negócio tá certo, né? Então, eu peguei você pela mão, né? Literalmente você foi a última a entrar da turma número 8, né? Foi a última que entrou, com certeza. Sabe o que me veio na cabeça? Aquela cena que a gente vê no jornal do portão do Enem fechando. E a pessoa se espreme de segurança. Eu fechou o portão, sempre tem alguém chorando. Aí eu disse, olha, você não vai querer ver a cena do portão do Enem, não, né? Você que vê aí, quando acontece aí os provão, aí sempre tem aqueles caras que chegam atrasados. Então você não vai querer ficar atrasado. Então, quando eu fechar o portão, La Greca libera mais uma vaga. Não tem mais uma vaga. Eu fechei o portão, você vai ter que esperar a próxima turma. Aí você vai ter poucas reservas, toda aquela dificuldade que a gente já conhece. Paula, primeiramente eu queria, né, por último agora, né, eu queria agradecer demais a sua presença. Vou liberar alguns comentários aqui, tá? A galera tá falando aí, né? Como eu falei, não era uma live de tira dúvidas, né? Mas para vocês entenderem um pouquinho, compartilhar, alguém
que possa estar enfrentando a mesma dificuldade que você está enfrentando hoje, né? Você está começando do zero, a Paula está aí também trazendo para você que é possível você triplicar reservas, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não tenha conhecimento de tecnologia, mesmo que você tenha muita concorrência no seu destino, porque em Santos tem muita concorrência, né? Área de praia, para Santos, né? Eu vou te falar, Fala, né? no prédio onde eu tenho apartamento, a maioria é apartamento de locação. E hoje, os meus vizinhos me procuram e me perguntam por que que eu alugo tanto. Indica, não culpa ele, Paulo. Indica, não adianta. Você não vai agregar, não, porque senão você vai pegar minhas reservas. Tá bom, mas indica pra Mas onde? o pessoal pergunta, nossa, como é que você aluga tanto? Eu moro aqui há tanto tempo, eu tenho um apartamento aqui há tanto tempo e eu não consigo fazer tanta locação como você, porque lá o próprio funcionário do prédio fala, o que mais gira é o 14. Então, acaba falando, por que que ela aluga tanto? Por que que eu parei de alugar? E eles vêm me perguntar. E antes de eu entrar, né, que eu escutava o pessoal comentando, escutava uma conversa aqui, uma conversa ali de booking, de locação. Hoje, essas pessoas que estavam há mais tempo do que eu, hoje elas vêm me pedir informação, vêm me pedir como é que eu faço, vêm me perguntar como é que eu posso fazer assim, olha, aconteceu isso, o que que eu faço? Não Então, esconda o jogo, assim, não, Paula. Transborde e dê meu perfil para essas pessoas. Diga, segunda-feira. Você não quer saber como é que você faz, como eu faço? Segunda-feira abre as inscrições, viu? Diga esse videozinho aí, compartilhe com jogue no grupo do condomínio. Aí eu falei para o pessoal, eu falei, olha, tem um cara que é meu professor hoje, mas ele é meio maluco, mas ele tem um conteúdo bom. Pode assistir. De cara, assim, ele vem. Você vai se assustar um pouco, mas ele tem um conteúdo bom. Dá uma chance para ele, vai assistir tudo. Ele fala numa rotação super alta, ele bate no caderno, ele Ele vai. Peito, ele chama na xixa, ele Vai, dá chinelada vai, em todo mundo. Ele chega junto. Meu irmão, tu só não vai se tu não quiser. Só não vai se tu quiser. verdade, Quando eu dou chinelada, verdade, eu chamo na xixa, eu bato no verdade. peito e digo, meu irmão, acredita. Eu acho que eu sou um pouquinho mais do que o conteúdo. Assim, eu trago uma pitadinha de motivação. Digo, bora, Sim, sim, acredita. Acredita que é. vai, cara, acredita. As coisas Não, acontecem você legal. faz. Assim, a gente termina a live com a autoestima lá em cima, acreditando do que a gente pode conquistar o mundo mesmo. Ah, É que bem por aí, legal, é bem por aí. mas pode, cara. Tudo tá aqui, ó. A alimentação, É. os paradigmas tá aqui, a alimentação tá na cabeça. Pô, que legal, que legal. Fico muito feliz aí. Se você pudesse dar um recadinho agora, né? Uma mensagem final aí pra gente dar um desfecho na live, qual seria o recado aí que você daria para as pessoas que estão em cima do muro? Eu vou ligar aqui, a cerca elétrica aqui, o controle está aqui na mão, vou ligar a cerca elétrica aqui para tirar você do muro para segunda-feira, quando eu abrir as inscrições. Não perde, cara. Não perde, porque não fica aberto por muito tempo, então quem perder, perdeu, né? Eu acho assim, acredita em você, acredita no método, dá uma chance, investe, porque sem investimento você não vai sair do lugar. E assim, você vai ter um resultado que é tão satisfatório, que aquela parcela que você pagou lá, você nem vai sentir. Você nem vai sentir porque tá se pagando sozinho. Então é muito bom isso. Então, assim, sai do muro, vem para cá, tem uma galera muito legal. A nossa comunidade, o nosso grupo é um grupo muito ativo, e tem alunos bem antigos, né, das primeiras turmas, que ainda hoje frequentam as aulas, que estão ali trazendo a sua experiência. Tem imóvel fora do país, tem gente que mora fora do país e com imóvel aqui, tem gente que mora aqui com imóvel fora. Então, assim, tem de tudo. E é um leque assim, de experiência que mensalidade nenhuma paga. Vale muito a pena. Vem para cá que a gente está te esperando. Que bom, eu tô aqui, eu tô olhando aqui, que eu tô vendo que tá cheio de alunos aqui também, né, que estão participando aqui da live. Vi que a Miriam, vi que a Eunice, vi que o Mário estão por aqui, vi que o Kleber também chegou, saiu. Tem uma galera que tá por aqui, né, sempre bom estar compartilhando aí com vocês, né, para que vocês estejam, né, também aqui, como eu digo, né, prestigiando. Isso é muito bom, eu me sinto muito lisonjeado com as pessoas estarem aqui participando, meus alunos da turma antiga, né? Mário, turma 4, Miriam, turma 6, Eunice, turma 7. Acho que eu disse foi da tua turma, turma 7. Turma 7, então,
Isso é muito legal, me sinto muito lisonjeado e muito feliz, muito querido também, cara. É muito bom essa sensação de que seus alunos gostam de você, né? Tem coisa pior, cara, aquele professor é muito chato. Tudo bem, ele ensina bem, mas ele não é muito legal, cara. Não, eu sou um cara gente boa, sou um cara acelerado. Você falou, cara, ele é meio doidinho, ele é meio acelerado. Mas, cara, olha quem entrou. Fala. Quem tá aí, ó. Tá aí, ó. A live dos alunos, o Mário tá por aí. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. Ó, cadê a Eunice? Eu vou colocar a Eunice aqui também, ó. A Eunice tá aqui. Eunice tá brincando. Agora isso aí que Paula falou é verdade, viu? Lá no meu condomínio também tem um grupo dos proprietários que alugam, né? E aí vai lá, vem cá o pessoal. Quem é que tem disponibilidade para data tal? Aí todo mundo, eu. Porque ninguém, a maioria das diárias lá, eu nunca tenho, nunca respondo, porque não tenho diária para alugar. Mas se você colocar lá, ó, já tem um hóspede meu, já tem uma data minha reservada e tem uma reserva direta chegando aqui, pode botar lá no grupo que o pessoal vai cair feito boi de piranha, boi na piranha no boi. Quem é que nunca viu o anúncio do Mário aqui, né? Aqui, ó, esse rapaz aqui, ó, que conseguiu um apartamento com 2 quartos só, em Muro Alto, uma praia vizinha Porto de Galinhas aí, num mês 22 mil, no outro mês 15 mil quebrado. Quem é que nunca viu um anúncio dele, hein? Tá aqui, o homem tá aqui, ó, de carne e osso tá aí, né? A prova viva tá aí também, né? Agora esse janeiro eu não consegui 22.082 não, porque eu fui quase uma semana, então aí baixou. Eu fui pra praia também, né? Mas se eu tivesse colocado... usufruir, né, pô? Também, né? Eu fui usufruir. Agora o ano passado foi R$22.082. Pô, que bom. Aí, ó, Eunice tá aqui. Quer entrar, Eunice? Entra aqui rapidinho, dê só uma palavrinha aqui, eu tô chamando você. Entra aqui, que eu sei que você também tem um canal da tia Eunice também, que traz aí receitas. Eunice é youtuber. Eunice, ela compartilha as receitas da pousada dela lá em Serra Negra. Cadê? Eu quero que a Eunice entrasse aqui. Cadê ela? Dá pra entrar mais um. A Eunice não tá entrando. Mas, ó, Mário, quer deixar um recadinho aí? Quer falar alguma coisa? Deixar os comentários finais. Miriam também, tô chamando Miriam aqui pra ver o Miriam e a Eunice aqui. Mas também as duas não estão entrando. Não vou poder entrar. Oh, que pena. Eu aguardo você numa live, viu, Eunice? Quero ver você aqui também, viu? Trazendo, a gente tem que trazer, né? Porque o método existe. As pessoas criticam, né? As pessoas me veem no ao vivo, veem eu falando, mas beleza, mas cadê, boy? Cadê? Quem é as pessoas que estão... Esse resultado todo aí que tu tá falando? Quem é? Me mostra quem é, por A mais B. Tá aqui, né? Tem 2 aqui, né? A Paula e o Mário aqui. Né? Tem 2 aqui, alunos do método. Mário, aluno de 2020, né? Paula, aluno de 2021. Né? Então, ou seja, uma vez que você é meu aluno, meu amigo, pegou na minha mão, eu não largo mais não. Sei que você tem que intrigar de mim. Se você não estiver intrigado, estiver com raiva de mim, a gente tá junto até depois do fim. Até depois do fim a gente tá junto. Beleza? Verdade. Turma, muito obrigado, viu, pela presença do Mário. Muito obrigado pelo super depoimento da Paula. Paula fala super. A gente que agradece, né? Paula, daqui a pouco aí a gente vai criar um plano lá dentro do nossa turma. Vamos dizer assim, olha, os alunos monitores. Vou começar a criar tá bom. monitores ali, vou estar você lá também guiando lá, dando próximas aulas. E eu falei com você, acho que eu me lembro, não sei se você se recorda disso, mas quando eu lhe chamei para você entrar, eu falei assim: você vai entrar, você vai ter resultado e eu quero seu depoimento. Você vai entrar comigo no ao vivo. Sim. Eu falei pra você, não falei? Falou. Eu disse pra você, teve uma pessoa que botou aqui no ao vivo, ó. Seria a próxima a falar meus resultados. Anota aí, ó. Monte Castelo. Vamos lá, vamos embora. Esse Monte Castelo é onde? É o que fica em Gravatá, é? Não sei se é uma pessoa de Recife. Monte Castelo ali em Gravatá, pode ser. Então isso é muito legal, viu? O que eu digo para as pessoas assim, cara, você hoje entrou, você é meu aluno. Os alunos novos vão falar isso. Você vai entrar, você vai ter resultado. E você vai ter uma coisa comigo. Uma coisa comigo que você vai fazer. Você vai entrar para dar depoimento para mim. Você vai entrar aqui junto com a Paula. Então, ó, Monte Castelo e Gravatá, vai chegar a sua hora, viu? Priscila, você também. Você foi a sorteada da mentoria de ontem. Eu vou entrar em contato com você, viu? Deixa eu diminuir um pouquinho essa minha correria, mas eu vou entrar em contato com você. Eu vou ter que agendar também a mentoria das outras pessoas que vão entrar no grupo também. Aí eu faço um contato só, tá? Ó, e Brenda também, né? Vai vir dar depoimento. Olha, a Pá Benatti também. A galera vai entrar aí. Vai ter uma galera que vai entrar
lá que vai ter depoimentos novos, que vão ser as provas, né? Que hoje eu vou dizer aí, ó, estavam lá e hoje estão aqui dando depoimento. Que legal. Muito obrigado a todos, viu? Casa de Praia de Maragogi está aqui também, Dicas de Piratuba também, Monte Castelo, Pabenati, Brenda, a galera que vai entrar aí no curso. Eu só vou dizer uma coisa a vocês, se vocês quiserem a mentoria, eu sou um cara muito rigoroso com horário, eu sou horário britânico. Ou seja, se você entrar de 10 horas, eu não vou fazer mentoria com você. Você tem que entrar na segunda-feira até 9h59. Se você entrar às 10, perdeu. Então, você está decidindo o que você quer? Você já viu aqui que tem resultado, que as pessoas têm? Ó, e Suzy também ó, vai entrar também no curso. Você já entrou que você vai ter resultado? Cara, se comprometa, compre logo. De que horas vai abrir aí, eu vou saber com a galera da equipe, mas eu acredito que deve ser às 6 ou 7 horas da manhã que a gente abre as inscrições. Então, você quer a mentoria, quer aproveitar todos os bônus, quer conversar comigo, não deixe para comprar mais tarde, compre logo no começo, garanta logo sua vaga, né, e venha fazer mentoria comigo. Beleza? Aí, Marta também vai vir fazer, ó, Suzy. Que legal, vamos embora. Vem pro lado de cá do muro que eu já vou ligar a cerca elétrica, viu? Baixou aqui, ó, ligou a cerca elétrica, se joga pro lado de cá, beleza? Turma, já são 9h36 da noite, eu sei que todo mundo aí já quer tomar um vinhozinho, tomar uma cervejinha. Vamos embora, viu? Paula, Mário, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Imagina, eu que agradeço. Beijo grande para todo Fiquem mundo. com Deus, beijo grande para vocês, beijos e abraços. E amanhã, às 20 horas, teremos uma outra live com outro aluno também, beleza? Valeu, turma. Muito beijos bom. E abraços a todos. Fui. Tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau.